Vou fazer esse vídeo logo, senão eu nunca vou fazer. E aí, gente, eu vim falar um pouquinho sobre a minha trajetória trabalhando com audiovisual e explicar um pouquinho como que você pode trabalhar com audiovisual, se é isso que você quer. Porque se você clicou nesse vídeo, provavelmente você se interessa por audiovisual, ou você quer trocar de carreira, ou você ainda não sabe o que fazer da faculdade, ou você só tem interesse em saber como é trabalhar com audiovisual. Para começar a explicar um pouquinho sobre o porquê eu escolhi audiovisual e o porquê essa profissão deu tão certo pra mim, eu tenho que falar um pouquinho da minha infância, né? Eu sempre fui uma criança que gostava de arte em geral. É o que as pessoas chamam de artista multipotencial. Eu gostava de fazer várias coisas. Eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, eu gostava de ficar pedindo pra minha avó sentar no meio da sala enquanto eu dançava uma coreografia de Chiquititas pra ela, ou de RBD, ou High School Musical. Eu era uma criança artista, né? Mas eu não sabia muito bem que eu era uma criança artista. Eu achava que todas as crianças eram crianças artistas. E aí, conforme eu fui crescendo, eu tava na escola ainda, né? E aí eles falavam pra gente escolher o que a gente tinha que fazer na faculdade e tudo mais. E eu era uma criança que não gostava muito da escola. Porque a escola, pelo menos a minha escola, não tinha muitas coisas artísticas pra se fazer. A gente tinha história da arte ou alguma coisa assim, mas não era muito, assim, a coisa mais legal do mundo. Então, pouco se falava sobre cursos que não eram os cursos tradicionais. Então, medicina, direito, engenharia. E isso me deixava um pouco chateada, porque eu sabia que eu não gostava de nenhuma dessas coisas e que, bom, provavelmente eu ia sofrer um pouco para escolher a minha profissão. Então eu descobri que no audiovisual tinham várias funções e eu achei isso bem interessante, porque eu comecei a... Eu percebi que eu gostava muito de assistir, tipo, making of de filme e ficava muito interessada em saber como as coisas funcionavam. E como eu sou uma grande fã de Harry Potter, eu era extremamente viciada em assistir o making of para saber como todas as coisas mágicas do filme eram feitas desde que eu era pequena. Então fez muito sentido pra mim que eu fosse pra alguma área que tivesse a ver com isso, assim. Então se você é uma pessoa assim como eu, que gosta muito de assistir making of de filme, que sempre quis saber como as coisas foram feitas, e se você gosta de contar e criar histórias, se você é um artista multipotencial que faz mais de um tipo de arte, ou até mesmo se você é uma fã de, sei lá, vídeos no YouTube ou redes sociais, o audiovisual pode ser uma área para você. Isso é porque o audiovisual é uma área com muitas possibilidades. Então a gente tem a área de roteiro, de produção, direção de arte, direção de fotografia, som, edição, efeitos especiais, animação e assim, tem muito mais coisa dentro dessas áreas. E provavelmente eu devo estar esquecendo alguma outra área, assim, porque são tantas áreas que a gente meio que se perde. Daí existem várias formas de você entrar no meio do audiovisual. Uma é se você já trabalha com isso, ou tipo, já trabalha com vídeos e quer se especializar e fazer cursos livres. Você também pode fazer uma formação livre, como um curso técnico, por exemplo, ou fazer uma graduação, um bacharelado, que foi o que eu fiz. Aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque a minha experiência com a minha graduação foi um pouco mista, assim. É claro que eu aprendi muita coisa, a gente tem uma bagagem gigante teórica e prática durante a faculdade de audiovisual. Eu não vou ter muitos registros, porque a gente passava a maior parte do tempo atrás das câmeras, mas aqui tem algumas fotos do curta-metragem que eu fiz como um trabalho de conclusão de curso. Eu co-dirigi e roteirizei esse filme que se chama Medusa, que é uma ficção científica distópica. A gente participava de várias funções dentro do curso, então eu fiz produção, eu já fiz direção de arte, eu fiz roteiro e também direção. E a gente, é claro, tinha vários exercícios durante o curso para aprender a mexer com todas as áreas, pra gente definir exatamente no que a gente ia se especializar. Enfim, é uma bagagem bem extensa, assim, então deu pra aprender bastante coisa. Eu digo que eu me senti um pouco mista em relação à minha formação, porque como era muito focado em cinema, eu sinto que quando você queria ir pra outros caminhos, você era meio que podado pelos professores. Eles eram muito focados pra cinema, então eles não entendiam muito bem como funciona o mundo das redes sociais. E eu, particularmente, sou uma grande fã das redes sociais, embora seja uma grande fã de cinema também. Então, pra mim, era uma possibilidade de começar a trabalhar voltada para a internet, e dentro do curso isso não é necessariamente encorajado. Na verdade, a gente não discutia muito sobre o mercado de trabalho, então por isso eu senti uma deficiência assim na hora de sair do curso e chegar realmente no mercado de trabalho e perceber que muitas das coisas que a gente aprende lá não são colocadas em prática, porque no fim das contas, muitas vezes uma equipe gigante que a gente trabalha na faculdade de, sei lá, tipo 10, 15 pessoas é reduzida em uma pessoa ou duas no mercado de trabalho. Então, na hora que eu fui começar a fazer estágio, eu percebi que era bem diferente da realidade dentro da faculdade, principalmente voltada para cinema, porque no mundo real, no mercado de trabalho, não existem tantas oportunidades assim. Na verdade, o audiovisual como um todo é uma área muito de QI, quem indica. Eu sinto que
tem esse problema em várias áreas, né? Então você não consegue chegar lá e falar, tipo, eu quero um emprego. E aí alguém fala, não te conheço, mas vou te contratar. É uma coisa que acaba atrapalhando um pouco, porque quando a gente não tem experiência nenhuma, tudo que a gente precisa é ter alguma experiência. E aí quando a gente entra no estágio é complicado, porque você só quer aprender e às vezes as pessoas não estão dispostas a te ensinar, você já tem que chegar meio que sabendo alguma coisa. Entrar é difícil, mas depois que você já tá lá, você vai fazendo contatos com as pessoas que vão te indicando o caminho. Então, eu sempre digo, você mantenha forte, se mantenha com esperanças, continua fazendo seu trabalho, porque eventualmente as pessoas vão valorizar ele. E isso é, tipo, uma máxima, assim. Quando a gente acaba de começar, a gente tem um desespero, assim, pra que a gente seja valorizado logo de cara. E, assim, com o audiovisual e com muitas outras profissões, isso não é uma coisa que acontece, assim, você tem que batalhar bastante, trabalhar bastante, melhorar o seu trabalho, mostrar que você está interessado em aprender, para que as pessoas comecem a valorizar mais o seu trabalho. Então, quando eu comecei, eu fiz estágio voltado para edição, e aí depois de uns 7 meses eu fui contratada no local que eu tava, eu morava em São Paulo na época, e eu gostava muito, mas apareceu um imprevisto na minha vida que eu tive que voltar para minha cidade natal, e aí eu arranjei um emprego na minha cidade, como CLT também, e fiquei em torno de 2 anos até eu decidir que não era o caminho pra mim. E no audiovisual, uma coisa muito boa é que você tem a possibilidade de investir na sua carreira pra você trabalhar freelancer. E assim, ou ter o seu próprio negócio, que era uma coisa que eu tinha muito interesse, assim, porque pra mim o modelo CLT não funcionava. De modo geral, empreender tem sido uma experiência boa. Ainda tô no começo do meu estúdio criativo, que é aqui. Fica dentro da minha casa, por isso chama Caseirinho Estúdio. E eu tenho gostado bastante de fazer as coisas pra mim, porque principalmente pela falta de rotina, porque eu não sou uma pessoa de rotina, então se você também não é uma pessoa de rotina, talvez o audiovisual seja pra você. Mas é muito aquilo, tem vezes que tem muito trabalho e você acaba trabalhando mais, pra outros meses você trabalhar menos, ou pra, tipo, você trabalhar uma semana diretão e aí na outra semana você descansa. O modelo que melhor funcionou pra mim até agora, no sentido de qualidade de vida, assim, foi trabalhar pra mim mesma, porque eu escolho os trabalhos que eu quero pegar, mas isso aconteceu depois de 4 anos na área, trabalhando para outras pessoas e pegando muita experiência com outras pessoas para poder finalmente investir naquilo que eu queria fazer. Então eu vou aproveitar para te dar umas dicas se você está pensando em estudar audiovisual ou você quer migrar de área. Considere fazer cursos livres antes de você se comprometer com uma graduação. Por que eu digo isso? Graduação é um negócio caro. Eu e vários outros amigos estudamos em faculdades particulares, né? E eu tive o apoio dos meus pais na época, isso é uma coisa super privilegiada no caso, de poder fazer uma faculdade particular, mas eu tinha a bolsa. E aí você acaba ficando com uma dívida grande depois que você sai. Então é bom você pensar bem antes de se comprometer com uma dívida, no caso, porque às vezes nem é isso que você quer fazer. Então pode ser que você fazendo cursos livres antes e se interessando, você pode perceber se você gosta de verdade, quer continuar naquela área, ou se não é pra você. Dica número 2 é que é uma forma muito boa de você mostrar o seu trabalho, de você se conectar com outras pessoas, de conhecer pessoas da área, de entrar em projetos legais, de fazer networking. Ai, meu Deus, essa palavra. Mas de fazer networking com as pessoas é pela internet e pelas redes sociais. Então, assim, mostre seu trabalho, comece a postar, fortaleça a sua marca pessoal, entenda mais de marketing para conseguir trabalhar para você mesmo algum dia, se for do seu interesse, se você quiser fazer suas próprias empreitadas audiovisuais. Comece a mostrar o seu trabalho, foi assim que eu comecei e para mim funcionou muito bem, assim. Outra coisa importante de dizer é que essa profissão é uma profissão para quem não é apaixonado por rotina, ou seja, se você precisa de uma rotina fixa, audiovisual é um negócio meio, assim, é aleatório. Às vezes você tem que fazer gravação, às vezes você tem que ficar na ilha editando, às vezes você tá numa função, no outro dia você se vê você tá em outra. Então se você é como eu e não gosta, assim, de rotina tudo certinho, assim, talvez você vá se dar muito bem nessa área. De modo geral, o audiovisual é uma área de conexões humanas, de artistas multipotenciais, e é um trabalho muito divertido pra quem gosta de estar fazendo aquilo, né? Então, eu gosto muito de fazer isso que eu tô fazendo, mas tem gente que não gosta, então você tem que avaliar bastante antes de você entrar na área. É isso, se você tem alguma dúvida, se você quer deixar um comentário, se você trabalha com audiovisual e tem interesse em contar para as pessoas sobre a sua experiência, deixa aqui nos comentários. Se você não trabalha com audiovisual, mas quer trabalhar com audiovisual, me conta aqui nos comentários também. Se tiver alguma dúvida, pode deixar. E se você não se inscreve no canal ainda, aproveita, aperta o botão de se inscrever, dá like, que isso me ajuda muito. E é isso, a gente vai estar aí
sempre falando um pouquinho sobre audiovisual, criatividade, processos criativos, faça você mesma, porque tudo eu faço eu mesma. E é isso. A gente se vê na próxima.